Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma apresentação de PodJA, que é o podcast de Jogadores Anônimos. Meu nome é Isadora e faço parte desta Irmandade Jogadores Anônimos há 3 anos, 3 meses e 3 dias. As pessoas que procuram Jogadores Anônimos em busca de ajuda precisam ter somente o desejo de parar de jogar e não precisam seguir qualquer crença religiosa em particular. Jogadores Anônimos não faz qualquer tipo de exigência a essas pessoas. Sempre nos perguntam como Jogadores Anônimos funciona e o que fazemos para ajudar alguém a parar de jogar quando tudo mais falhou. Essas perguntas são difíceis de responder. Uma grande parte das respostas pode estar no fato de que não somos reformadores e nem benfeitores. Não temos qualquer motivo pessoal por trás disso. Passo 1. Admitimos que éramos impotentes perante o jogo, que nossas vidas haviam se tornado ingovernáveis. Nós, de Jogadores Anônimos, acreditamos que nosso problema de jogo é uma doença emocional, de natureza progressiva, que nenhuma quantidade de força de vontade humana pode deter ou controlar. Temos fatos que apoiam essa crença. Vez ou outra, acreditamos que todos os nossos problemas podiam ser resolvidos com um grande ganho. Alguns de nós, pateticamente, mesmo depois de um grande ganho, se encontraram em pouco tempo em meio a dificuldades ainda maiores. Continuamos a jogar. Descobrimos que havíamos arriscado a perda da família, de amigos, segurança e empregos. Ainda assim, continuamos a jogar. Jogamos até o ponto onde o resultado foi prisão, insanidade ou tentativa de suicídio. Se apenas nossos problemas financeiros pudessem ser resolvidos, seríamos capazes de parar de jogar ou até de jogar como pessoas normais. Muitas vezes, juramos que não jogaríamos de novo, acreditando que tínhamos a força de vontade para deter o jogo. Acreditamos numa mentira. Acreditamos que tínhamos o poder de parar ou de controlar o nosso jogo. Nossa incapacidade de olhar honestamente para o nosso problema de jogo nos permitiu continuar a jogar. Apesar de toda a evidência do nosso passado, ainda assim negávamos a verdade sobre o nosso jogo. Ao entrarmos para Jogadores Anônimos, precisamos desenvolver a capacidade de olhar honestamente para o nosso jogo. Este é o primeiro passo no nosso processo de recuperação. Sem honestidade, não podemos admitir nossa impotência perante o jogo. Precisamos honestamente aceitar, admitir e nos render incondicionalmente a essa impotência para continuar a nossa recuperação. Quaisquer reservas que tivemos ou que ainda temos de que poderíamos voltar a jogar, significa que ainda acreditamos que não somos impotentes perante o jogo e que ainda não admitimos ou aceitamos nossa impotência. Ou temos poder sobre o jogo ou não temos. Quanto àqueles membros que têm dificuldade para admitir sua impotência perante o jogo, deveriam escrever a respeito de seu jogo e sobre a destruição que seu jogo causou e suas incontáveis tentativas inúteis de parar de jogar. Usar as 20 perguntas como um guia, escrever extensamente e detalhadamente, usando especificamente cada uma das perguntas como um ponto central de foco. É somente com a tomada de consciência e a aceitação da desesperança, do desamparo e do desespero de nossa situação como jogadores compulsivos que podemos desenvolver a abertura mental requerida para o segundo passo. Vamos chamar agora alguns irmãos para relatarem a sua experiência, o seu entendimento, os seus sentimentos em relação ao primeiro passo. Mariana, a palavra é sua. Olá, meu nome é Mariana, estou abstinente há 60 dias e o primeiro passo está em admitir que eu sou impotente perante ao jogo, né?
Engraçado que a minha experiência, e eu demorei muito para conhecer JA, porque a minha compulsão ela começou em 2021 com o mercado financeiro e eu perdi muito dinheiro, assim, fiz curso, fiquei empolgada com a possibilidade de ganho, né? A gente vê aí na internet, parece que é um mundo maravilhoso e quando eu entrei nisso foi o que eu achei também. Eu tinha muito dinheiro de cartão de crédito, tinha um nome ali já, né, entre meus 18 até os 25 anos. Um nome limpo, um bom score e tudo mais, e aquilo foi indo, né? Fui contraindo empréstimo para fazer um investimento, eu não entendi aquilo como aposta, não entendi aquilo como jogo, até que fui ao fundo do poço, né? E nessa época o meu pai sempre foi a minha base financeira, de certa forma, né? E eu parei de falar com ele, né? A gente parou, a gente se afastou. E aí, digamos assim, eu tive que amadurecer e crescer, de certa forma, principalmente profissionalmente. E depois desse tempo, me ergui em 2021, né? Comecei num trabalho, como estagiária num local, fui crescendo, consegui me recuperar financeiramente, e nesse ano que eu havia recuperado financeiramente, eu voltei a mexer com o mercado financeiro, né? Não foi não dando certo como antes, e até que eu cheguei no cassino online. E no cassino online que eu fui tomar a noção ali que eu era uma compulsiva por jogo, né? E comecei a entender a gravidade ali da minha compulsividade. E aí um dia, né, antes de procurar a Irmandade, estava jogando e aí eu ficava, sabe, perdia e enquanto eu não recuperava, eu não parava de depositar dinheiro. E aí você passa horas, né, aquele tempo, parece uma prisão mental, parece que você está numa paralisia de sono, enquanto você está jogando, e eu falei que eu não aguentava mais, eu já tinha tentado de tudo, né, todas as alternativas, menos procurar a Irmandade, e já fazia de grupos ali, de redes sociais, de jogadores, então eu via ali o link do JA e procurei. E assim, foi muito determinante, sabe? E no JA que realmente eu admiti ali que eu era... Foi um basta pra mim, né? Chegar ao JA e admitir aquilo pra mim foi a admissão que o jogo tava tornando a minha vida ingovernável. Que, né, quer dizer, já esteve, né, em 2021 e agora muito mais. E no JA eu consegui me recuperar, né? Busquei a honestidade em mim, busquei a honestidade junto à Irmandade, né? Me rendi ao fato de que eu sou compulsiva, ao fato de que o jogo me faz mal, ao fato de que eu não devo ter esperança no jogo, que o jogo não vai me dar nada, pelo contrário, ele só me tirou, né? O fato de eu ter caído em 2021 foi o que... Eu não queria voltar ao fundo do poço que eu cheguei em 2021. Então, ter vindo a Irmandade, eu já vim com uma certa de consciência da onde eu poderia chegar se eu continuasse dessa forma. E o passo número 1, eu acredito que para qualquer jogador que queira ficar abstinente, ele é essencial, ele é fundamental. Aceitar que o jogo não vai nos trazer nada. E hoje eu acredito muito nisso e a cada dia o JA me fortalece quanto a essa crença. Obrigada. Vamos ouvir agora o irmão Pedro sobre a sua experiência, entendimento e vivência do primeiro passo. A palavra é sua, Pedro. Olá, irmãos. Meu nome é Pedro, eu tenho 25 anos, eu estou abstinente há 7 meses e 4 dias. Só por hoje eu não joguei e nem irei jogar. Apesar dos 7 meses de abstinência, eu cheguei ao JA há cerca de 10 meses, porém a minha aceitação ao primeiro passo não foi imediata. Apesar de toda a identificação que eu tive com o programa no começo, o primeiro passo ele nos fala que enquanto houverem reservas de que a gente pode
pode reconquistar aquilo que a gente perdeu no jogo jogando, a gente não aceitou o primeiro passo. E naquele momento eu não tinha aceitado. Eu não cheguei completamente honesto. Tinha falado para a família das minhas perdas, no entanto eu tinha mentido o valor. Eu que sempre fui um filho muito responsável, muito estudioso, para mim aquilo era assustador ter que contar para minha família que eu tinha me endividado do jogo. Eu nunca tinha devido R$1 a ninguém, eu não gostava de pagar parcelado e eu me via afundado em empréstimos. Então quando eu cheguei para contar, eu disse que devia X, mas eu devia 2X. Então eu entrei na Irmandade e fui perguntado se eu aceitava o primeiro passo, que eu era impotente perante o jogo, que a minha vida estava ingovernável. Eu disse que sim. Só que parte do que eu ainda não havia contado para minha família que eu devia, me dava esperança de que eu poderia conseguir esse dinheiro no jogo. Então na minha cabeça eu iria continuar jogando até pagar a parte que eu escondia. Depois disso eu prosseguiria no JA e ficaria tudo bem. Mas obviamente não deu certo, eu me endividei mais, eu acabei me afastando do JA, até porque quando eu ouvi no primeiro passo que é uma doença, e que é uma doença de caráter progressivo, enfim, que não se tem cura, aquilo me assustou. Eu cheguei com 24 anos e aquilo para mim era um fardo. Eu imaginava que eu não queria ficar a minha vida toda assistindo reunião. Então, eu me afastei do JA e foi nesse período de afastamento em que eu mais me afundei financeiramente. Então, nesse período eu tentei fazer tratamento com amparo psiquiátrico, com amparo psicológico. Dava certo em certas partes, mas eu acabava recaindo muito. Por conselho da psicóloga, eu voltei ao JA. E foi a escolha mais acertada que eu tive. O JA me deu uma nova perspectiva de vida. Eu cheguei achando que não haveria mais saída. Eu não via como sair daquelas dívidas. Eu me sentia muito frustrado com tudo. Eu me sentia uma pessoa horrível. E no JA, quando eu encontrei pessoas que estavam em situações semelhantes à minha, ou por vezes piores, mas a gente não está na Irmandade para valores perdidos ou modalidade de jogo, mas aquilo me deu uma esperança de que seria possível. Então, nesse meu retorno, eu creio que de fato eu aceitei o primeiro passo. Eu aceitei que o que eu perdi no jogo eu não vou recuperar no jogo, e eu não todas essas lamentações, todos esses remorsos são quase inevitáveis, mas não me auxiliam na minha recuperação. Tanto é que 7, 8 meses pagando dívida, porque foi um ano todo trabalhando para pagar dívida em um trabalho que eu achava que eu não gostava. O jogo fez isso comigo, eu fiquei muito frustrado com a minha profissão. Então, depois de cerca de um ano pagando dívida, eu quitei as minhas dívidas e hoje eu estou tendo a oportunidade de recomeçar. Mas esse recomeçar não tira da minha rotina JA. Acredito que, tal como alguém inclui a igreja, a academia na sua rotina, eu incluo as reuniões do JA, porque hoje sim eu entendo que é uma doença e que eu preciso estar nas reuniões para me manter abstinente. Eu entendo que hoje eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu posso trabalhar, eu posso fazer o que eu quiser, eu só não posso cair na tentação do jogo. Porque se eu for a uma primeira aposta, eu não vou parar na primeira aposta. E como é a doença do ainda, o que eu não fiz anteriormente eu posso fazer e arruinar ainda mais a minha vida. Então, eu sou muito grato a essa Irmandade e desejo a todos mais 24 horas de paz, serenidade e abstinência. Antes de chamar o próximo irmão a partilhar, lembro que o nosso programa de recuperação é um programa de 12 passos usados pelos membros do seu crescimento pessoal. Pelo uso do programa em suas atividades diárias, jogadores compulsivos não apenas diminuíram o desejo de jogar, como também melhoraram todos os outros aspectos das suas vidas. Chamo o irmão João para que ele partilhe conosco a sua experiência em relação ao primeiro passo. Boa noite a todos, meu nome é João, mais um jogador compulsivo em recuperação e abstinente há 5 meses e 14 dias. Hoje eu estou presente aqui nesse podcast para poder
falar a gratidão que eu tenho pela Irmandade e como a Irmandade mudou minha vida, né? Eu hoje tenho 19 anos, fiz minha primeira aposta com 12 anos de idade em um site online, um cassino online, qual eu conheci por um influenciador digital muito conhecido até nos dias atuais, conhecido por fazer brincadeira, tipo aqueles vídeos de criança, sabe? E ele fez uma divulgação desse site de aposta e eu acabei entrando. Desde esse dia eu consegui parar de jogar só com uma internação. Eu fui internado com 17 anos de idade, só saí há praticamente 6 meses atrás e até então eu tô em abstinência graças à Irmandade. Foi colocada agora a leitura do primeiro passo, e eu acho que é o passo mais importante para uma recuperação, né? Existem 3 coisas que são primordiais no primeiro passo, né? Que é a aceitação, admissão e rendição, né? Quando a gente fala de aceitação no primeiro passo, a gente não tá falando em aceitar que eu tenho problema com o jogo, mas aceitar o que o jogo me trouxe, aceitar que eu perdi muita coisa, que eu perdi amigos, perdi dinheiro. Quando a gente fala de admissão, a gente tá falando de admitir o problema que eu tenho, o problema com o jogo, entendeu? E essa admissão pode ser a parte mais difícil de lidar, entendeu? Porque tu pensa, cara, como é que eu vou admitir que eu tenho um problema com o jogo, entendeu? É uma coisa muito difícil para uma pessoa. Para qualquer vício, eu acredito, mas principalmente com o jogo, entendeu? E a rendição que eu falei também, que é muito ligada ao primeiro passo, é a questão de praticar o que a Irmandade fala e os 12 passos da Irmandade, porque isso é primordial para continuar em abstinência. Eu perdi muita coisa da minha vida, perdi escola, perdi amigo por causa de dívida. Eu terminei agora o ensino médio por supletivo, que é o EJA, né? Porque o jogo me tirou tudo quase que eu tinha, só não me tirou minha família. E se tirasse a minha família, eu não sei o que seria de mim no dia de hoje. Eu perdi muita coisa, eu perdi, como eu falei, perdi amigo, perdi tudo que eu tinha dinheiro, eu perdi, me endividei em valores astronômicos para uma pessoa da minha idade. E foi muito dolorido, né? E eu acho que o apoio da minha família foi necessário, pelo menos para mim, né? Mas o mais importante em uma recuperação não é o apoio da família, mas sim a consciência da pessoa que tá com problema, né? Porque ninguém me fez parar de jogar. Quem me fez parar de jogar fui eu. Eu fui o responsável por causar o problema, mas não responsável. Eu fui responsável por causar meu problema, mas eu não sou culpado, entendeu? A gente se responsabiliza, mas não somos o culpado, entendeu? É isso que a gente aprende aqui na Irmandade. E foi muito dolorido pra mim ficar internado, sabe? Eu acho que isso foi um choque de realidade na minha vida, tanto porque eu acredito que eu só entraria na Irmandade no fundo do poço, que é o que eu tava, né? Eu já sabia da existência da Irmandade há muito tempo atrás, eu procurei no Google, acho que há uns 3 anos atrás, e eu achava que eu não tinha problema, foi algo tipo, passou na minha cabeça que eu tenho problema, na verdade eu não tenho, que é o famoso auto-engano, né? Tu fica sempre se enganando que o jogo só te trouxe alegria, mas na verdade o jogo nunca me trouxe alegria, me trouxe só desgraça, me trouxe tristeza, me trouxe depressão, me trouxe até a vontade tipo, de não viver mais. O jogo me trouxe, né? A única coisa que o jogo me trouxe que eu posso falar que é bom foi o grupo hoje, que eu consegui me livrar do jogo. E se eu me permitir, eu vou continuar longe do jogo, né? Eu vejo como a minha vida anda mudando com a natureza de eu estar em abstinência. Eu consegui entrar numa faculdade, uma coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir. Eu consegui ajudar meu pai a pagar o IPVA do carro dele, uma coisa que eu nunca pensei que ia conseguir fazer, né? Por conta que eu nunca tinha dinheiro e que quando eu tinha dinheiro eu gastava tudo em jogo. Gastava até o que eu não tinha. E é complicado, tu vê como a tua vida melhora quando tu para de jogar. Parece que tu para de jogar por uma semana já melhora. Imagina pelo tempo que eu tô de abstinência, tua vida vira outra. Tu consegue dormir, que é uma coisa que eu só conseguia com medicação. Hoje eu não tô medicação nenhuma, porque eu fui aconselhado por o médico que me dava medicação a parar de tomar, porque não havia mais necessidade por conta de eu estar em abstinência, né?
E isso é gratificante até pra minha família. Hoje eu posso ver minha mãe sorrindo pra mim, ver minha mãe falando, filho, parabéns aí. Porque a única lembrança que eu tenho de quando eu tava jogando era minha mãe chorando. Eu não me lembro do meu pai, da minha mãe feliz, sabe? Hoje eu vejo eles felizes, sabe? Até pra limpar a casa, que é uma coisa básica. Eu não fazia nem isso. Não lavava a louça porque eu queria ficar jogando. E se alguém reclamasse que eu tava jogando, eu ficava brigando, né? Ficava discutindo. E isso foi um loop infinito na minha vida. Foi muito... Me adoeceu também minha família. E é isso que eu tinha pra falar hoje. Obrigado e muitas 24 horas a todos. Dando continuidade ao nosso podcast, Pod JA, vamos ouvir o depoimento da irmã Maria. Maria, a palavra é tua. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Maria, uma jogadora compulsiva em recuperação, abstinente há 18 anos e 5 meses da última aposta. Muito feliz em estar participando desse podcast no dia de hoje, pelo estudo do primeiro passo, me faz relembrar muito de quando eu ingressei nessa Irmandade, o quanto foi difícil essa aceitação do primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante o jogo, que nossas vidas haviam se tornado ingovernáveis. Como posso admitir que eu sou impotente perante o jogo? Puxa, como foi difícil isso para mim. E hoje eu tenho a certeza como foi importante, o quanto é importante esse primeiro passo, essa admissão, essa aceitação do primeiro passo. Eu jogava em máquina de caça-níquel quando eu entrei na Irmandade, eu devia em mais de 10 financeiras, eu tenho um filho de 19 anos, eu tenho 18 de recuperação, então eu joguei até o dia que ele nasceu, até um dia depois que ele nasceu, uma semana, alguns dias, e era difícil aceitar que eu era impotente perante o jogo. E quando ingressei na Irmandade, meu ex-marido na época que me levou, e a primeira coisa que eu pensei, né, quando eu entrei na sala, assisti umas reuniões, uma, duas, eu pensei, puxa vida, e agora? Eu vou parar de jogar? Como é que eu vou pagar minhas dívidas, né? Olha só, que ironia. Imagina que eu achava que jogando eu poderia pagar as dívidas, né? O que acontece, né? Com o tempo, ouvindo os depoimentos da sala, procurei entender o que diz o primeiro passo, procurei entender o que a Irmandade sugere, o que nossa literatura sugere, e aos poucos eu fui aceitando, entendendo, realmente eu sou doente, eu sou impotente perante o jogo, e sozinha eu não consigo, eu não vou conseguir parar de jogar sozinha. Então, para mim é muito importante eu estar na Irmandade até hoje. Não sou nada diferente de quem ingressou agora, de outras pessoas que falaram aqui hoje, menos tempo. O que faz eu estar na sala até hoje, quando chegam as pessoas, um novo ingressante, eu me lembro, meu Deus, o jogo ainda está lá fora, o jogo ainda está destruindo famílias, ainda está destruindo lares, patrimônio, dinheiro, dignidade, que é uma coisa que eu tenho certeza que eu perdi total enquanto jogadora compulsiva, perdi minha dignidade, roubei de família, roubei no meu trabalho, perdi meus valores, perdi minha saúde. Então, o que eu tenho que me lembrar estando na Irmandade, o que tem que me fortalecer, inclusive com esse passo 1, quando diz admitimos que somos impotentes perante o jogo. O jogo só me trouxe destruição, angústia, só perdas. Não me lembro de nada que eu ganhei no jogo. Posso dizer, puxa, eu tô feliz, ganhei esse dinheiro, eu ganhei alguma coisa, eu comprei alguma coisa com o dinheiro do jogo. Não comprei nada. Tudo que eu ganhava dentro do jogo, que não era nada, né? Eu só tinha mais dinheiro para jogar mais tempo. Então, assim, toda vez que eu pensar, talvez, em fazer alguma aposta, eu tenho que me lembrar. Tenho que me fazer essa pergunta, né? O jogo me trouxe alguma coisa de boa? Vai ser bom? Não vai ser bom. Eu tenho certeza que não vai ser bom, que vai ser destruição, que vai ser angústia, que vai ser tristeza, que vai ser depressão. Então, assim, admito que sou impotente perante o jogo, que a minha vida se torna ingovernável. Eu tenho que pensar e me lembrar desse passo todos os dias. Só por hoje não vou fazer a primeira aposta e vou manter minha dignidade, vou manter
a minha vida social e sabendo que dinheiro bom é o dinheiro limpo, como se diz, é o dinheiro que a gente consegue trabalhando. O dinheiro do jogo é dinheiro sujo, só destruição, dinheiro de famílias, dinheiro de aluguel, dinheiro de condomínio, dinheiro do rancho da pessoa, do hospital, do plano de saúde. Então aquele dinheiro é sujo, aquele dinheiro eu não quero. E só por hoje, assim eu vou vivendo um dia de cada vez, feliz, muita gratidão a essa Irmandade, e só por hoje. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse podcast. Muitas 24 horas de paz e serenidade a todos. Vamos ouvir agora a partilha da irmã Cristina. Cristina, como foi a tua experiência em relação à tua chegada e o primeiro passo? Bom, primeiramente prazer, meu nome é Cristina, tenho 36 anos, estou há 29 dias sem jogar, desde a minha última recaída no JA. O primeiro passo para mim foi o mais difícil. Eu já tinha participado de várias reuniões online, presencialmente não. Já tinha procurado vários tipos de ajuda, mas eu achava que sozinha eu conseguia. Eu achava que era uma compulsão que talvez sozinha eu conseguia. Eu já era uma pessoa compulsiva, eu tinha outras compulsões, só que o jogo na minha vida era uma novidade. Eu já tinha uma compulsão assim por compras, mas quando a gente compra, você vai no shopping, você fica com vergonha de estar com um monte de sacola, então você para uma hora, né? O cartão bloqueia uma hora. Mas quando você tá no cassino online, quando você tá na Bet, o Pix é ilimitado, né? Na sua conta, se você tem um score alto, se você tem um cartão com limite, o céu é o limite, né? E aí, nesse céu é o limite, o sofrimento também acaba não tendo limite depois. E eu sempre achava que de um jeito ou de outro eu ia dar um jeito, eu ia resolver minha vida, ia dar certo, que ia dar certo, que ia dar certo, que ia dar certo. E não deu nada certo. Nos meus planos, demorou muito tempo para eu me enxergar como uma pessoa com problema com o jogo. Eu já me tratava como uma pessoa depressiva, eu sou diagnosticada com depressão. E a partir do momento que eu me vi realmente com um problema com o jogo, eu procurei primeiro o Hospital das Clínicas em São Paulo, onde já comecei o tratamento lá, com psiquiatra, psicóloga e terapia em grupo. E depois de 3 meses eu entrei no JA. E eu entrei no JA depois que, assim, a bomba explodiu. Porque eu entrei primeiro, que aí eu falo que foi quando, assim, eu tive que encarar de frente o primeiro passo e explodir pro mundo, explodir dentro de mim, que eu era uma pessoa compulsiva de verdade e que eu tinha um problema muito sério com o jogo. Porque até então eu tinha contado pro meu marido que eu tinha um problema com o jogo, que eu tinha dívidas, etc. Mas não tinha contado pra minha família, não tinha contado... não tinha, acho que até eu mesma confrontado a realidade dos problemas. E quando eu resolvi encarar tudo de frente, foi mais ou menos umas 2 semanas antes de ir no JA, que foi quando eu tava lá no Hospital das Clínicas e uma das pessoas que faz parte do tratamento lá já ia num dos grupos presenciais e falou: você devia ir, porque é diferente, é um tratamento diferente, é um outro tipo de ajuda, e me ajudou muito. E era um irmão que ficou
15 anos sem jogar, me falou super bem. E eu pensava, caramba, eu tô tomando um monte de remédio, eu tô indo em 1000 psiquiatras, em 1000 psicólogos e não tá me ajudando. O que tá acontecendo? Como é que isso vai me ajudar? Eu começar a me humilhar mais ainda na frente de um monte de gente, eu ainda sou super tímida, como é que isso vai me ajudar? Ele falava, não, então eu vou ver um dia que eu vá na reunião, ele tava um pouco ausente, e você vai no mesmo dia que eu for, e a gente já conversava bastante, né? E aí você fica menos tímida, porque eu vou estar lá, e você fica sendo a última, você fica observando as pessoas, o grupo é menor, aí você fica menos tímida, e você vai ver que ninguém vai te julgar, ninguém vai apontar o dedo, as pessoas vão realmente tentar te entender e depois se precisar de sua família, precisar de ajuda ou você mesmo, tem outros tipos de ajuda, tem literatura, etc. E eu pensei, tá bom, vou pensar. E nisso eu fiquei, acho que umas 2 semanas refletindo, entrei no site do JA, comecei a participar de mais reuniões online. Nisso que eu participei de reunião online, até hoje eu não sei. Vou agradecer aqui pelo podcast. Algum irmão mandou pra minha casa, pediu meu endereço pelo... Eu nem lembro qual irmão, mas pediu meu endereço por de alguém aqui pra me dar de presente o kit do JA, que falou que eu tava precisando muito, e por isso que eu tenho tudo. Eu comecei a ler antes de ir pra reunião presencial. E aí foi quando eu acho que eu nunca falei isso nem na reunião presencial, mas eu li o livrinho vermelho inteiro antes de ir pra reunião. E eu falei, caraca, é agora que eu tenho que contar tudo pra minha família. Eu tenho que abrir, assim, porque se eu não abrir tudo, não vai adiantar. Se eu não falar... Se eu continuar escondendo de mim mesma essa compulsão, esse problema, eu nunca vou conseguir resolver, né? E eu falei. E quando eu falei, deu ruim. Não foi a melhor das reações. Foi a pior, na verdade. Mas como outro irmão já falou aqui no podcast, e eu ouço muito nas reuniões que eu vou, a gente tem que se curar pela gente, né? A gente pode não ter sido o responsável. A gente é responsável, mas a gente não é culpado, né? Mas agora eu só busco todo dia uma ajuda superior, pra ter um pouquinho de força, pra entender essa compulsão. Eu busco todas as barreiras para não continuar com nenhuma compulsão, para não transferir uma compulsão por outra compulsão, simplesmente para ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Acho que às vezes a gente passa um pouco de tranquilidade por fora e por dentro a gente tá um turbilhão. E cada pessoa tem uma personalidade, cada jogador é de um jeito, cada jogo brilha diferente nos olhos de uma pessoa, né? E a compulsão bate diferente em uma pessoa do que na outra, mas eu acredito que a gente precisa só pensar que é assim, literalmente um diazinho de cada vez, do mesmo jeito que a gente jogou um dia de cada vez e foi afundando um pouquinho mais, a gente vai resolvendo a vida um pouquinho de cada vez e um dia chega lá e vai dar certo. E obrigado, gente. É isso. Na continuidade do nosso podcast JA, nosso irmão Carlos e o passo 1 na tua vida, irmão Carlos. A palavra é tua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Carlos, jogador compulsivo de recuperação, abstinente há
9 anos, 4 meses e 17. Eu me peguei como uma pessoa compulsiva, entendi isso. Isso depois de participar, frequentar jogadores do mundo. E desde quando eu aprendi a jogar pouco, foi 20 anos de idade. E entre uma aula vaga, no período de uma aula vaga, a gente juntava 4 ou 5 colegas e jogava. Quando tocava o sinal para a próxima aula, independente de eu estar ganhando ou perdendo, eu não queria parar. Joguei por 37. E nesse período, eu perdi muito dinheiro. E perdi muito dinheiro. O dinheiro, quando a gente para, acessa o jogo, por menor que seja a quantia que até então você passa a conseguir, você não desperdiça e você consegue, aos poucos, recuperando esse valor. O tempo, esse não tem. O tempo, a gente não tem como recuperar, porque eu perdi muito tempo, não acompanhei como se devia o crescimento do meu filho. Voltei até velório para ficar junto. A gente, quando percebeu, no caso, eu da entrada para a Irmandade de Jogadores Anônimos, aquele tem um parágrafo fundamental que é a perda de família. Né? A perda da família me assustou muito, eu ter arriscado isso. E quando caiu a ficha, ela caiu a ficha aliada ao que me foi dito pelos irmãos, que eu não era uma pessoa sem caráter, eu não era uma pessoa sem vergonha, eu era uma pessoa horrível. E quando a gente se apega e caiu essa ficha, eu era uma pessoa horrível, foi onde eu descobri que eu tinha que parar de jogar. E até então, a gente vinha sempre prometendo isso, a gente vinha sempre achando que podia parar de jogar por conta própria no minuto que a gente quisesse. Esse primeiro passo mostra que é impossível a gente parar de jogar sem ajuda, pelo menos no meu caso. Foi assim que procedeu, foi assim que aconteceu. Eu só vim deter essa ânsia pelo jogo praticando o programa de jogadores anônimos. O primeiro passo foi fundamental nessa compreensão e nessa aceitação da incapacidade própria perante o jogo. Disso, eu fiz com que a prática desses passos me fez assim, uma pessoa hoje servidora da Irmandade, e também ajuda e muito no processo de educação. Então, sempre que tem oportunidade, eu digo aos irmãos, principalmente aos que estão chegando, que sirvam a Irmandade. O servir a Irmandade nos faz crescer muito interiormente, claro, e também a gente consegue deixar o jogo para um outro plano, né? Porque quem joga por tanto tempo, você diz assim, poxa, como conseguiu parar de jogar? A gente para de jogar quando a gente tem objetivos maiores, e esses objetivos fazem com que nós tenhamos conseguimos obter essa consciência de estancar pelo jogo. Isso, para mim, passou por servir a mim. Quando a gente serve,
gente não está jogando. Isso nos tem sido importante. Agradeço a todos por poder escolher a torcida. Seriedade, coragem e experiência a conhecer. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a irmã Júlia e o seu entendimento, a sua experiência, o seu contato com o primeiro passo dos 12 passos de Jogadores Anônimos. A palavra é sua, minha irmã. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Júlia, uma jogadora compulsiva em recuperação, abstinente 3 anos, 3 meses e 26 dias. Com a plena convicção que o dia mais importante é o dia de hoje. Que eu não fiz e nem vou fazer nenhum tipo de aposta, né? E assim, esse primeiro passo, ele precisa estar presente na minha vida diariamente. Eu tive a oportunidade de ir numa reunião presencial por volta de 6 anos atrás, talvez. Mas naquela ocasião eu fui por livre e espontânea pressão, porque meu esposo me levou. Mas naquele momento, eu não admitia que eu era uma jogadora compulsiva. Para mim, o jogo era uma distração, era um momento de lazer, era um momento que eu tinha para mim. Só que ao longo do tempo, esse lazer que eu acreditava que era, se tornou uma dor imensurável. Meu sonho sempre foi ser mãe. E quando eu estava grávida da minha filha menor, aos 5 meses, foi quando a minha compulsão explodiu pelo jogo, porque eu conheço o jogo desde que eu me entendo por gente. E foi só ladeira abaixo, né? Imagine só, eu grávida, dentro de uma sala fechada, porque meu jogo de preferência era presencial. E dali era cigarro e refrigerante, e eu não conseguia levantar daquela mesa. E eu tinha um filho já, mais velho, na qual eu tinha horário para pegar na escola ou quando a perua deixava na porta da minha casa. A dor é tamanha que algumas vezes aconteceu de eu não conseguir voltar para buscar meu filho. E ele era pequeno e ele ainda não alcançava o interfone. E como é que, sentindo essa dor tamanha, eu achava que era um lazer. Isso é lazer? Mas eu não tinha entendimento. Ainda assim, o meu esposo me mostrando, me colocando contra a parede, me levando numa sala, eu sempre manipulava, eu sempre roubava ele. Mas a dor é... Valores para mim não tem valor. Porque o emocional, a perda de não ter meus filhos, a perda de não conseguir ser mãe, porque o jogo me tirou isso, não existe. Até que ficou muito difícil as coisas, porque eu já não voltava mais para casa. Eu deixava meus filhos para ir para a escola e eu saía correndo para ir jogar e não voltava mais. Desligava o meu telefone
porque eu sabia que meu esposo ia ligar e ia ficar falando. Quando eu não desligava, eu fingia que ali estava falhando a ligação. Enfim, era mentiras e manipulações, era tudo. Por fim, essa dor foi crescendo cada vez mais. Eu não conseguia mais olhar para os meus filhos. Eu entrava dentro de casa e eu corria para o banheiro para tomar banho, para ver se eu lavava minha alma. Mas não lava. E aí o meu esposo tomou conta de tudo, né? Cuidava dos meus filhos, cuidava de fazer as obrigações que seriam minhas. E aí um determinado dia eu peguei o livro que já estava guardado dentro do guarda-roupa. Comecei a ler o primeiro passo. Eu falei, até quando eu não vou admitir? Até quando eu não vou me render? E até quando eu vou negar que a minha vida está ingovernável? E aí eu pedi ajuda. Liguei no linha de ajuda. Fui recebida no atendimento telefônico e me disseram que teria uma reunião online. E aí eu entrei com toda a esperança que eu tinha no meu coração, que ali seria o meu lugar e que era o último vagão. Que se eu não fizesse aquilo por mim, eu não teria as coisas mais importantes da minha vida. Entrei na reunião, sentei nesse mesmo lugar e assisti a reunião toda. E tudo que eu ouvi naquela reunião, e eu ouvia irmãos falando, tô 1 ano, 2, 3, 7, 20. Falei, é possível. Eu preciso segui-los. Eu preciso fazer o que é sugerido. E tudo que me foi sugerido eu colocava em prática. Mas não como uma sugestão, como uma obrigação. Se eu precisava estar na reunião todos os dias, eu estava na reunião todos os dias. E assim a vida foi acontecendo, né? Todos aqueles valores que tinham sido perdidos, veio voltando aos poucos. Quando eu completei meus 90 dias, eu comecei a servir a Irmandade, se envolver, porque quem não se envolve não se desenvolve, e eu preciso disso para minha recuperação. Hoje, com esse tempo, que não é muito, porque eu vivo só por hoje, porque só todos os dias eu preciso aceitar, me render e admitir que eu tenho uma doença incurável, progressiva e fatal, que nenhuma força de vontade humana pode deter ou controlar o meu jogo. Mas eu só consigo isso aqui, em Jogadores Anônimos. Sozinha eu não consigo. Então eu continuo voltando, agradeço pela oportunidade de fala e agradeço imensamente por ter hoje podendo ser mãe e não fazer a primeira aposta. Eu só consigo isso aqui com vocês. Obrigado, só por hoje, funciona. Eu vou continuar voltando. Podcast JA. Vamos ouvir agora o irmão Genaro e sua experiência como primeiro passo dos nossos 12 passos de recuperação. Irmão Genaro, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Genaro. Eu sou um jogador compulsivo em recuperação, graças ao poder superior da forma que eu entendo, um pouco da minha boa vontade, muito da ajuda de jogadores anônimos. Eu não vou à primeira aposta há 23 anos, 6 meses e 12 dias, que não me faz nem melhor nem pior do que ninguém, mas está me garantindo no dia de hoje que eu não joguei e não vou jogar. E hoje eu não vou jogar, nasça quem nascer, morra quem morrer, não tem que ir à primeira aposta por conta disso.
de mais nada, eu gostaria de agradecer a confiança e o interesse demonstrado à Irmandade de Jogadores Anônimos. A minha história também não é diferente dos irmãos. Eu cheguei aqui em Jogadores Anônimos no dia 18 de fevereiro de 2000, trazido também por imposição de um familiar da minha ex-esposa, que descobriu a Irmandade, pois eu estava vivendo um momento muito triste, né? Muito solitário, muito deprimido, muito irresponsável, marginalizado perante a sociedade, criando sérios problemas em todas as áreas da minha vida, né? Familiar, profissional, financeira, né? Então eu estava muito mal. E graças a Deus, naquele momento, a família, né, percebeu isso, né? Percebeu isso e eu tive o primeiro contato com Jogadores Anônimos através do familiar. E ali fiquei por 4 meses e voltei ao jogo, interrompi o programa e só retornei quase um ano depois, mas aí eu já retornei de forma diferente. E nesse período, nos 2 períodos, o passo 1, ele foi de supra importância na minha primeira chegada e no meu retorno. O passo 1, na primeira vez, ele me deixou algumas informações que eu posso dizer para os irmãos, né? Posso dizer que eu até admiti, né? O passo 1, ele tem algumas características, né? Que me diz que eu preciso admitir, aceitar e me render. Eu até aceitei, né, que eu tinha um problema, fiquei por 4 meses. Foi muito importante essa leitura na minha primeira reunião, né, no meu primeiro contato com Jogadores Anônimos, e ali eu começar a ver a progressividade da doença, né, aonde a doença ela me levou e poderia me levar. Quando se falou em família, né, arriscar a perda da família, eu já estava perdendo a família, né, de amigos, segurança, empregos. Eu perdi meu emprego por conta de jogo. Então, tudo isso me familiarizou com o meu problema. Só que tem que eu não aceitava e não me rendia. Eu admitia que eu tinha um problema, mas eu não aceitava e não me rendia. Por quê? O passo 1 também me diz que é humilhante eu dizer para outras pessoas, diante de outras pessoas, que eu tenho um problema que eu não consigo resolver por conta própria, por si só. Então aquilo para mim era muito humilhante, esse passo 1. Mas o passo 1, ele vai se aprofundando, e aí ele me diz que a doença, como ela é progressiva, que também ela vai me levar ao ponto, né? Joguei até o ponto onde o resultado poderia ser prisão, insanidade ou tentativa de suicídio. Não fui preso, por quê? Não fui pego, né? A polícia não me pegou, até teve em alguns locais que eu andava jogando, mas naquele momento eu consegui sair fora, né? Não me levou a uma instituição porque os familiares não colocaram, ou as empresas que eu trabalhei basicamente em 2 empresas, não tinha um setor que pudesse pegar seus funcionários, naquela época, uns anos atrás, não levar para uma instituição para cuidar desse seu funcionário, para que ele tenha uma produção. E não me levou ao cemitério, mas pensamento eu tive. E estive até morto. Eu posso dizer que eu tive morto. Eu falo que eu morri, não morri de fato, mas eu morri para a vida. Eu não tinha gosto de nada, eu não tomava banho, fiquei 3 dias sem tomar banho, eu não tinha vontade de comer,
eu não tinha vontade de conversar, eu não tinha assunto para conversar com as pessoas. E quando eu cheguei a Jogadores Anônimos pela segunda vez, em que de fato eu tomei a decisão, eu não fui posto por ninguém, eu já voltei com as minhas próprias pernas, e aí tudo que me foi sugerido, eu comecei a desenvolver. E hoje eu posso dizer, com todas as letras do mundo, eu sou muito grato por ter sido, ou por ser portador de uma doença progressiva, incurável e de determinação fatal. Porque Jogadores Anônimos me oferece muito, mas muito, infinitamente muito mais do que parar de jogar. Jogadores Anônimos têm me ensinado a ser gente. Tem me ensinado a ser responsável, a ter comprometimento, a ter assertividade, buscar um crescimento dentro de mim. Eu descobri que todo dia eu quero crescer, gente. Eu quero saber das coisas. Isso tem me ajudado muito na minha recuperação. Então, dividir qualquer assunto com qualquer pessoa. Eu, dentro dessa irmandade, eu comecei a arranhar um pouco de espanhol, a buscar, quando alguém manda alguma mensagem em inglês, em outra língua, eu vou lá no Google, eu não sabia fazer nada disso, irmão. Eu não fazia nada disso, e a Irmandade de Jogadores Anônimos tem me oferecido. E lembrar também que quando eu cheguei nessa Irmandade, falar de coisas materiais, eu não tinha nada. Eu morava num vagão. Sabe o que é um vagão? Eu morava em cima da casa da minha mãe, e meus irmãos me fizeram para me tirar do aluguel, construíram aquela coisa comprida, que só tinha uma entrada, e pelas laterais era banheiro, vocês conhecem? Porque o jogo me acompanhou desde os meus 15 anos, eu não construí nada. Tudo que eu fiz foi pela metade, eu não concluí meus estudos, eu tenho 2 filhas de relacionamentos diferentes. Entendeu? Mas graças a Deus hoje eu tenho um canto, que não é meu, um canto que nada que está aqui nessa terra é meu, está tudo emprestado. Mas enquanto eu estiver aqui é meu, posso dizer que é meu. Tenho o meu carro lá na garagem, que também está emprestado, um carro do ano, que eu comprei do ano. Eu queria ter um carro do ano, e eu comprei. Formei a minha filha caçula, aquela que eu sempre falo aí, que pediu R$1 para o pai comprar pão e ele dizia que não tinha. Ela hoje é formada em administração de empresa, graças a Deus está bem. Então isso são coisas que eu tenho que agradecer à Irmandade de Jogadores Anônimos. Jogadores Anônimos não me deu nada, mas me mostrou o caminho que me levasse à conquista dessas coisas. Então eu quero agradecer a todos que estiverem ouvindo essa mensagem, esse depoimento. E é possível ter uma vida pós-jogo. É possível ser feliz sem a jogadição. Beijo no coração de todos, eu amo todos vocês. Por favor. Dando continuidade ao nosso podcast, nosso irmão Antônio e a sua relação, sua experiência com o primeiro passo. A palavra é sua, irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Antônio, 3 anos, 9 meses, 15 dias abstinente ao jogo. Sabendo que o dia de hoje foi o dia mais perfeito da minha vida. Só porque eu não fiz a primeira aposta, só porque eu não briguei com o primeiro passo, não fui lá negociar com ele, Não fui lá onde está escrito que o Antônio sempre tentou jogar como uma pessoa normal e nunca deu certo. Nunca deu certo. Toda vez que eu voltar ao jogo, o resultado vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre igual. Eu vou jogar até meu último centavo acabar. O Antônio não sabe brincar dentro do jogo. Não posso descer pro play. Não posso. Toda vez que eu desci pro play, eu me estraçalhei, eu me detonei. Eu menti pra todo mundo. Eu roubava de todo mundo. Eu não aguento mais roubar, gente. Eu jogava sempre com o dinheiro dos outros. Ou era com o dinheiro do banco, ou era com o dinheiro da minha esposa, ou era com o dinheiro das minhas filhas, sem elas saberem que elas tinham dinheiro. Ou com o dinheiro dos meus sócios. Eu não aguento mais me prejudicar. Prejudicar a minha imagem, prejudicar a minha dignidade.
a minha serenidade, né? Toda vez que eu volto ao jogo, a minha serenidade vai embora na mesma hora, né? Eu viro insano dentro do jogo. Eu não controlo mais meus atos. Passo um de recuperação, fala totalmente isso. Minha vida se torna ingovernável e acabou. Eu não governo. Eu acordo para jogar, vivo para jogar. São 24 horas pensando como eu vou jogar. Tive vários tipos de jogos. Eu acho que eu joguei muita coisa. Joguei desde os 15 anos. Então, joguei quase tudo, né? Quase todos os tipos de jogos. E o jogo pro Antônio é igual. Qualquer tipo de jogo vai me levar ao fundo do poço, a depressão. Eu preciso de tempo para ficar longe do jogo, para melhorar minha abstinência, para melhorar minha depressão, né? Porque quando eu tô no jogo, é só depressão, é só problema. Não tem um dia que um jogo pagou uma conta de luz. Se ele pagou, eu devolvi 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes e por aí vai. Então, eu não tô na Irmandade há quase 12 aninhos. Agora, no final do mês, completo 12 anos de Irmandade. Cheguei na Irmandade só para parar de jogar e nunca entender o primeiro passo, nunca entender do primeiro ao 12º passo. Nunca. Fiquei 2 anos e meio dentro do grupo presencial e tava ali só para partilhar, só para me ouvir. Eu acho que eu tava ali só para me ouvir, que eram as minhas angústias, né? Que eu só falava de problema financeiro. E aí, com o tempo longe do jogo, resolvi muito problema financeiro. Paguei muitas dívidas e por aí vai, vida normal. Aí minhas filhas chegaram, aí eu voltei para casa, né? Falo que em 2015 eu saio da Irmandade, minhas filhas nasceram, as minhas princesas, meus pacotes de Deus, né? Eu gosto de falar que são meus pacotinhos de Deus, sim. Meu entendimento, meu poder superior é Deus. E aí eu cuidei delas bastante. E aí um dia eu tornei o jogo, depois de quase 7 anos de abstinência, esqueci de tudo. Aí o Antônio foi lá, dentro do grupo Jabaquara, 2019, e joguei dentro do grupo Jabaquara. Aí eu falei, nunca mais volto para a Irmandade. Tenho vergonha da Irmandade. Isso é muito normal a gente ouvir. E aí a doença falou, vou devastar com você, eu vou acabar com você. E ela não acabou. Eu fiquei 10 meses numa recaída. Mas mesmo assim, eu perdi muito tempo, muito dinheiro, muitas coisas. Meu carro eu não tenho mais, porque eu joguei lá. Qualquer coisa que eu deveria ter uma casa própria, eu não tenho, porque eu joguei lá. Mas eu sei que com o tempo eu vou resgatar tudo isso. E aí a coisa mais importante que eu falo é que eu não perdi meu casamento pro jogo ainda. Vou fazer 16 aninhos de casado agora, dia 31. Com todos os altos e baixos que eu fiz dentro do jogo, quando eu faço em recuperação, né? Eu falo que são 2 pessoas totalmente diferentes. Quando o Antônio tá jogando, é só destruição. Quando o Antônio tá em recuperação, eu me acho sensacional, gente. Eu me acho uma outra pessoa. Eu me acho eu de verdade. Sou eu verdadeiramente controlando meus atos. Né? Não é mais a doença, não é mais o jogo que me controla quando eu estou em recuperação. Sou eu, né? Pelo dia de hoje. Amanhã eu posso acordar com uma notícia bem nervosa, bem maluca, bem destruidora, e eu não posso lembrar de voltar ao jogo. Eu tenho que lembrar de voltar para uma reunião, eu tenho que lembrar do primeiro passo, eu tenho que lembrar que se eu perder para o jogo novamente, eu acredito que eu vou para o papelão, eu acredito que eu vou para a insanidade, porque eu não vou aceitar perder minha família para o jogo. Posso perder minha esposa por qualquer outro motivo, né, pá? Mas eu não vou aceitar o meu casamento de 16 anos e ir goela abaixo por causa do jogo. Porque eu prezo demais pela minha família, cuido demais das minhas filhas, cuido demais da minha pessoa hoje. Eu não posso esquecer quem eu sou. Eu amo quem eu sou hoje. 4 anos atrás eu não gosto daquele cara. Eu não suporto mais aquele cara. Eu não aguento mais me testar dentro do jogo. Por isso tenho vários propósitos sempre. Amanhã eu vou voltar para a Irmandade de um jeito ou de outro. Amanhã vamos estar em reunião de serviço novamente. Amanhã vou postar algumas coisas no grupo da Irmandade, porque tudo que eu presto serviço à Irmandade é sensacional. Me ajuda demais na minha recuperação. Qualquer pedacinho que eu faço para a Irmandade, o retorno é absurdo. O retorno é uma montanha de coisas positivas.
é sensacional. E muito obrigado a todos por terem me ouvido em silêncio. É muito importante se unir, né? Eu sozinho nunca fui capaz de ficar longe do jogo, nunca mesmo, né? Porque qualquer motivo eu posso esquecer que eu sou um dodói emocional, que eu vou lá me testar e vai dar ruim pro meu lado. Então, obrigado a todos, obrigado. Eterna gratidão à Irmandade, ao meu poder superior, à minha boa vontade, pelo dia de hoje não ter feito a primeira aposta. Obrigado a todos. Vamos ouvir agora o nosso irmão José, membro de Jogadores Anônimos, nesse podcast. Primeiro passo de recuperação. A palavra é sua, irmão José. Muito obrigado, irmã Isadora, pela palavra. Meu nome é José, pertenço a essa Irmandade, estou abstinente há 8 meses e 25 dias. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do momento que vocês estão ouvindo. Mas esse primeiro passo salvou minha vida e salva todos os dias. Esse primeiro passo, eu neguei ele por muito tempo. Porque eu primeiro negava que eu era uma pessoa doente. Eu não aceitava a mim ser referido o termo doente, compulsivo, uma doença que não tem cura. Eu só queria voltar a jogar como uma pessoa comum. Eu só queria voltar ao jogo aquilo que me dava prazer, aquilo que me enchia os olhos. Então eu neguei por muito tempo. Mas eu percebi que com ele eu não posso negociar. Com esse passo não se negocia. Eu preciso ter a abertura mental, eu preciso aceitar a minha condição como um jogador compulsivo. Ainda mais, jogador compulsivo em recuperação, em um programa que eu não posso me dar alta. O estado de negação vinha a qualquer momento. Seja durante o dia, durante o trabalho, durante o almoço, eu ficava pensando, será que se eu frequentar reuniões, será que se eu começar a só aceitar por um certo tempo, depois eu vou conseguir jogar como uma pessoa comum? Eu ficava nesse embate comigo mesmo. Ficava nesse embate e parecia que não teria fim. Mas aí eu admiti, eu sou impotente perante o jogo. A minha vida já era ingovernável. Eu não tinha condições de continuar da forma que estava. Do jeito que estava, não podia permanecer. Era muito sofrimento, era muita angústia. E o programa só me pedia essa abertura mental para ir adiante. Eu li novamente, ouvi várias vezes. E ainda assim relutava um pouquinho. Mas por fim eu já não tinha forças para lutar contra esse passo. Eu admiti, sou um jogador compulsivo, a minha doença é progressiva, emocional. Não se trata só do dinheiro, não se trata apenas da quantidade que eu perdi. Se trata do meu psicológico, se trata das minhas emoções, se trata de tudo que me circundava. Aí eu entendi o que é ter abertura mental. Aí eu entendi que a minha condição era de um jogador compulsivo, de um jogador que precisava de socorro. E que para seguir adiante nessa Irmandade precisava admitir, se render a esse passo. A minha relação com o passo 1 foi uma relação de amor e ódio. Começou com o ódio e terminou no amor a mim próprio. Porque eu percebi que só através dessa abertura mental, só através
de ceder lugar do ódio para o amor, é que eu poderia encontrar recuperação. Pelo contrário, eu só encontraria dor. Eu só encontraria lágrimas, porque eu chorei demais. Eu chorava, não tinha hora, não tinha lugar, era na frente das pessoas, tentando esconder sentimento. Porque era uma batalha dentro de mim para comigo. Então, o passo 1, ele se tornou meu alicerce. O passo 1, ele se tornou aquilo que eu mais prezava. Na época da jogadição, eu falava que eu não podia gastar todas as cartas na manga, que eu tinha que ter uma salvaguarda. Então agora, durante a minha recuperação, o passo 1 seria essa salvaguarda. Com ele eu não negocio, ele não é moeda de troca. Eu não posso me permitir o menor dos erros com esse passo. São 8 meses, caminhando para 9 meses. E cada vez que eu ouço o passo 1, me remete àquele José, lá do início, que estava engatinhando na recuperação, mas que agora está encontrando uma maturidade nessa mesma recuperação. Eu só tenho que agradecer essa Irmandade. Obrigado, JA, por me oferecer esse instrumento de salvação, porque para mim se tornou corda de salvação. Eu estava pronto a perder a minha vida, mas esse passo salva ela todos os dias. Espero ser assim de 24 horas em 24 horas por toda a minha vida, porque para mim é isso que JA se tornou, um programa de vida para toda a vida. Muito obrigado, irmã Isadora, pela oportunidade de fala. Obrigado a todos que estão me ouvindo. E que se essa partilha servir de alguma forma, com 1% para vocês, o que várias partilhas foram para mim, que elas salvem a vida de vocês também, assim como esse programa salva a minha vida todos os dias. Muito obrigado.